Boa noite. Eu não vou sentar nesse banquinho, porque eu tenho a sensação de que eu vou cair se eu sentar nele, então vou ficar aqui em pé mesmo. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês e também por terem sido tão generosos com o nosso formato não convencional desse evento. É um pouco do que a gente tem tentado trabalhar através do fundamento geral do Instituto, que é que precisamos sair da zona de conforto, como foi mencionado pelo Gabriel, e experimentar realmente com formas um pouco menos convencionais de trabalhar a pesquisa, a apresentação da pesquisa, os conceitos e como as nossas conversas são feitas no meio do caminho. Então, entre aí como parte desse debate. Me coube a tarefa muito difícil de encerrar o evento com vocês, não vou me alongar muito mais, mas também porque eu acredito que os nossos afiliados, associados e meus outros colegas do secretariado já apresentaram coisas muito importantes, mas eu queria falar, já que a partir de setembro eu entro como chefe de pesquisa do Instituto, explicar o que é essa parte da pesquisa em si, as linhas de pesquisa, e por que isso seria importante. A primeira questão é que o Instituto Alameda não é o primeiro instituto de pesquisa e nem nada tão único assim, quando a gente considera que temos excelentes institutos e pesquisadores que estão fora dos centros acadêmicos, mais propriamente ditos, trabalhando com questões importantes. Mas o objetivo por trás do Instituto Alameda é tentar trazer muito o elemento da catástrofe, como o Juliano mencionou, então, a partir dessa temática do pior, o ser evitado. Então, já posso dizer que uma das coisas que nós fazemos no Instituto é que a gente junta um monte de gente pessimista, realmente lidando com a parte mais grotesca da realidade, mas nós precisamos fazer isso porque temos instituições globais, como as próprias Nações Unidas, Banco Mundial, que tratam de um horizonte de catástrofe. Existe, dentro das Nações Unidas, uma discussão sobre a redução de risco e de colapso, e já se fala de colapso planetário. Essa é uma discussão que está posta dentro dessas instituições. Mas, nada curiosamente, vocês já devem imaginar, apesar de terem um diagnóstico de uma possível catástrofe global, as soluções apresentadas não chegam nem perto de realmente adereçar esse problema. Então, nós entendemos que é importante colocar o nosso chapéu aqui de pesquisa para entender os caminhos para evitar o pior. Algo que, no movimento de transição ecológica, nós gostamos de falar, não somente abraçando a discussão do Ailton Krenak, de adiar o fim do mundo, mas um outro fim do mundo é possível, talvez daqui a alguns bilhões de anos. Mas precisamos fazer muitas tarefas necessárias nas próximas décadas para que este outro fim do mundo tão longevo seja possível. E nós entendemos, a partir do Instituto, que isso requer uma perspectiva internacionalista. Então, não é por acaso que é um instituto que já nasce com duas sedes. Uma sede no norte global, ali com Londres, na Inglaterra, e uma sede no sul global, e nós escolhemos a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, não somente porque existem vários brasileiros envolvidos com a formação do Instituto, mas é porque o Brasil é um paradigma. O nosso país é um país que, quando nós discutimos questões conceituais, mas também políticas, ajuda a entender o restante do mundo. É a partir do Brasil que a gente entende que, quando se fala de desenvolvimento por aí, na verdade, a gente está falando de processos de periferização e marginalização. Então, isso nos permite entender, por exemplo, o que Erasto estava nos trazendo sobre o que seria uma grande alameda no Rio de Janeiro, mas que, na verdade, foi construída em cima de corpos socializados e massacrados. Para a gente sonhar com outros tipos de alameda que viriam através da transição, nós somos obrigados a entender os pilares desses processos coloniais. E a gente vê que o Brasil nos permite olhar para isso. Trazer o Arquivo de Junho como um dos nossos projetos piloto a partir do Brasil é interessante porque, ao mesmo tempo, nós temos pesquisadores na Europa, nesse exato momento, através do Instituto, Vladimir e Oleg, trabalhando com a questão de rebeliões e revoluções falidas, no caso das revoluções Maidan. Por que essas coisas dão errado? Quais são os processos que podem ser resgatados e os processos que nós precisamos identificar antes que eles tomem conta?
Então, olhar para esse lado invisível, mais escondido, fazer esse resgate, também é parte da nossa tarefa. É por isso que nós temos feito muitas conexões, pesquisadores na África do Sul, no Líbano, uma perspectiva também latino-americanista, e não somente por conta da nossa referência a Allende, mas porque nós compreendemos que esses processos que são fortes no Brasil também são muito fortes aqui nos nossos vizinhos. E, com isso, a gente vai nomeando as coisas propriamente ditas, que, às vezes, vocês vão sim ouvir que estão falando de transição por aí, inclusive neste governo, mas não é simplesmente uma diversificação de fontes energéticas ou uma maneira de reinventar mercados relacionados à natureza, falando que vamos explorar a biodiversidade, mas são fundos verdes que estão tomando conta, há um novo processo de comodificação. E esse mito do desenvolvimento, que é extremamente problemático, porque, no fim das contas, ainda é sobre ser como eles, algo que Eduardo Galeano nos ensinou, que não funcionou a partir do nosso território e não vai funcionar agora de uma forma reinventada através de um Estado empresário. Então, olhando para esses eixos específicos, a gente volta para essa questão da pesquisa engajada. É isso que a gente quer fazer. Nós temos formulado pessoas na rede espalhadas ao redor do mundo justamente para criar essas pontes, porque não se constrói alameda sem construir ponte. Isso é essencial. Não funciona num mundo fragmentado. Então, voltando, por exemplo, na intervenção da Carla no começo do problema dessa fragmentação, e, nesse esforço, tentar compreender e tentar fazer essa tarefa de disseminação, realmente, que nos coloca na parte do ativismo, da militância, da conexão política, que é muito essencial para a gente. E, caso alguém me conheça por aí, me lembra muito uma tal de Tese 11, né? Que é o tal de interpretar o mundo para mudar o mundo. Então, como boas pessoas engajadas a partir da pesquisa na transformação do mundo, esse é um dos interesses que a gente quer trazer para frente, e é por isso que eu acredito que é muito importante que a gente tenha o Brasil como um loco do nosso trabalho, e eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui, em nome do secretariado. Eu agradeço bastante. Nós temos atividades planejadas para os próximos meses. Vocês vão ficar sabendo, principalmente se vocês acompanharem pelo site, no alameda.institute. O dossiê está presente, tem um QR Code ali. Eu sei que está todo mundo de saco cheio de QR Code, né? Mas tem um QR Code ali para pegar o link do dossiê especificamente. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter também, enquanto o Twitter durar, né? Isso é um pouco está aberto para o debate, mas vão acompanhando. A gente vai ter essas atividades presenciais, atividades online, tentando destacar mais e mais dos nossos pesquisadores no processo. Contamos com vocês para nos lembrar das perguntas importantes, caso a gente esqueça de alguma, e nos vemos provavelmente em breve. Obrigada.